Assim que a porta da frente se abriu, um cheiro de poeira antiga misturou-se ao aroma suave de feijão cozinhando lentamente no fogão. Era a sua primeira licença, e o soldado Lucas Almeida, um recruta cujo coração deveria estar leve, sentiu um peso inexplicável em seus passos enquanto desamarrava os coturnos. As pontas de seus dedos tremiam. Ele nunca imaginou que encarar a própria família pudesse ser um ato de tanta coragem. É o nosso Lucas? A voz clara e alegre de sua mãe, Sofia, veio da cozinha e no mesmo instante, o interruptor da sala de estar foi acionado. De repente, todas as conversas e até mesmo as respirações pareceram congelar no ar. A luz branca de LED revelou que a penumbra escondia, sobre o verde-oliva da farda, pesadas manchas arroxeadas se espalhavam pelo seu corpo. Marcas de dedos que haviam apertado sua pele com violência e um inchaço arroxeado ao redor dos olhos. Instintivamente, Lucas tentou afundar o cap na cabeça para esconder o rosto, mas sua mãe foi mais rápida. Ela se aproximou e, com uma delicadeza que contrastava com a brutalidade das marcas, ergueu seu queixo. Você me disse que isso foi por causa do treinamento. Que treinamento foi esse? Uma guerra? A voz dela, que começara num sussurro trêmulo, partiu-se num grito abafado de dor. Ricardo, seu pai, cerrou os punhos com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos, mordendo o lábio inferior para conter a fúria. Sua irmã mais nova, Júlia, deixou o copo que segurava escapar de suas mãos, e o som agudo do vidro se estilhaçando no chão ecoou pelo silêncio sepulcral. E então, sentado no sofá, o general Heitor Montenegro, um homem de cabelos grisalhos cuja postura jamais se curvara, nem mesmo após o jantar, sentiu seus ombros, antes eretos como uma muralha, tremerem visivelmente ao ver o rosto do neto. General de exército aposentado, uma lenda viva do exército brasileiro. Era um homem de aço que raramente alterava a expressão, mesmo nos campos de batalha mais sangrentos de sua juventude. Mas agora suas pupilas dilatadas estavam injetadas de sangue, e sua respiração soava áspera, como se estivesse engolindo cacos de metal. Lucas! Quem fez isso com você? A voz do avô era como uma maré baixa e furiosa, calma na superfície, mas com uma força devastadora por baixo. Lucas apenas balançou a cabeça. Foi um acidente no treino, vovô. Eu caí. Você mexe as orelhas quando mente. Nunca conseguiu consertar esse hábito. A frase, certeira como um tiro de sniper, transformou o ar da sala em pólvora prestes a explodir. O avô se levantou lentamente. Ao contrário de sua coluna impecável, suas mãos tremiam sutilmente, uma fúria contida com esforço hercúleo. Ele olhou para o relógio de pulso, e como se tomasse uma decisão irrevogável, caminhou em direção ao seu quarto. Lá, rasgou o plástico transparente que ainda cobria sua farda de gala, guardada como uma relíquia. 4 estrelas douradas brilhavam nas platinas. Os olhos de Lucas se arregalaram. Sua mãe prendeu a respiração. O armário estava coberto por uma fina camada de poeira, mas lá dentro, as medalhas de prata e bronze reluziam como lâminas afiadas. Enquanto abotoava a túnica, um botão de cada vez, o general murmurou para si mesmo: a farda é a mesma, mesmo depois da reserva. E eu ainda não morri. Com a farda impecavelmente vestida, ele parou diante do espelho. Por entre as rugas esculpidas pela guerra e pelo tempo, a máquina de aço que ele fora um dia renascia. No instante em que as 4 estrelas brilharam em seus ombros, o homem que retornou à sala não era mais um avô aposentado. Era o general Heitor Montenegro em seu estado mais puro. Sem dizer uma palavra, ele caminhou até a parede, pegou a antiga bandeira de seu batalhão, enrolou-a firmemente e pousou a mão no ombro de Lucas. Um silêncio denso e carregado de eletricidade se espalhou pela sala. Heitor assentiu firmemente para a família. Nós vamos para o quartel. Agora mesmo. Seu filho Ricardo tentou intervir. Pai, o senhor já está na reserva. Ir até lá no meio da noite. O general pode ir para a reserva, mas o senso de justiça continua na ativa. O avô pegou o celular, descou um número curto e com a voz baixa e clara de quem dá uma ordem de operação militar, disse: aqui é o Montenegro. Prepare uma viatura imediatamente. Destino:
4ª Brigada de Infantaria Mecanizada em Três Corações. Do outro lado da linha, uma voz tensa e carregada de disciplina respondeu: sim, senhor. Entendido. Ele desligou o telefone e calçou os coturnos. Seus passos pesados, que pareciam fazer o chão tremer, moveram-se em direção à porta da frente. A maçaneta girou, e uma corrente de ar frio invadiu a sala. Lucas, com os punhos cerrados, engoliu em seco. Atrás das costas de seu avô, a noite escura parecia se abrir como um campo de batalha sob a luz de um relâmpago. Sua irmã chorava em silêncio, e sua mãe segurava sua mão com força. Seu pai, após um momento de hesitação, finalmente prestou continência para as costas do general Heitor Montenegro enquanto ele cruzava a soleira da porta. O som da porta batendo com força transformou a casa silenciosa no olho de um furacão. E naquela noite 4 estrelas douradas começaram a se mover novamente. Uma viatura militar rasgava a estrada silenciosa da madrugada. Os faróis lambiam o asfalto escuro, abrindo caminho pela escuridão, enquanto Heitor, no banco do passageiro, não fechou os olhos nem por um instante. O colarinho engomado da farda de gala parecia apertar seu pescoço, mas ele há muito esquecera esse desconforto. Em sua mente apenas uma imagem se repetia como um filme em chamas, o rosto machucado do neto e seus olhos trêmulos. Ao passar pelo posto de sentinela, o soldado de guarda congelou ao ver as 4 estrelas na platina do general através do vidro. Sua mão subiu automaticamente para prestar continência, mas por baixo do capacete, um pavor desconhecido dominou. Heitor recebeu a saudação sem dizer uma palavra. Apenas uma veia saltou em sua mandíbula cerrada. Quando o carro parou num pátio escuro perto do alojamento da companhia, ele desceu antes mesmo que a porta se abrisse completamente. Cada vez que a sola de seu coturno batia no concreto, o ar frio da madrugada vibrava como som de aço. O corredor do alojamento parecia engolir respirações ansiosas na escuridão. O oficial de dia correu em sua direção, acendendo as luzes às pressas, mas a aura imponente de Heitor o deixou mudo. Mesmo para um general da reserva, invadir uma unidade militar durante o horário de descanso era uma violação clara do regulamento. Mas aquele homem já não era apenas um posto, era uma lenda. O oficial pensou em citar os regulamentos, mas desistiu, passando a seguir o general em estado de alerta máximo. De repente, o som estridente da corneta ecoou pelos alto-falantes do quartel, anunciando a alvorada. Toda a companhia de pé. Preparar para a formatura. A voz estava rouca, mas o tom era carregado de disciplina. No mesmo instante, as portas de aço dos alojamentos se abriram com um estrondo, como peças de dominó caindo em sequência. Soldados, esfregando os olhos, saíram correndo e se alinharam sob a luz fraca do corredor. O som de chinelos se arrastando em direção aos banheiros misturava-se ao barulho de capes sendo ajustados. Heitor observou em silêncio a cena do prédio adormecido sendo despertado à força. Aqueles eram os filhos de alguém, o futuro de alguém. E um deles era o seu bem mais precioso, seu neto. Seu olhar varreu os rostos dos soldados, e pareceu enxergar, escondida no fundo da formação, a culpa e a tensão que emanavam de alguns deles. O comandante da companhia, um passo à frente. Ordenou Heitor em voz baixa. O comandante, com um rosto pálido, deu um passo à frente. Ele ainda não entendia a situação, e apenas sua garganta se movia enquanto engolia em seco. Sou o capitão Oliveira, comandante da companhia. Em que posso ajudar, senhor? Traga-me a lista de todo o efetivo da companhia. A frase curta cortou o ar como um vento de inverno. Só então o capitão Oliveira percebeu que estava diante de alguém extraordinário. Enquanto a lista era preparada, a tensão entre os soldados era palpável. Ao longe, o alto-falante do quartel chiou, e o comandante do batalhão, avisado por telefone pelo oficial de dia, vinha correndo em sua direção. Foi a primeira vez que os olhos do capitão Oliveira focaram de verdade nas platinas de Heitor. 4 estrelas. Sua respiração ficou presa na garganta. O peso de uma patente que não constava na escala de serviço daquela noite, mas que ainda comandava o respeito de toda a instituição.
O capitão, em uma tentativa desesperada de formalidade, disse: General, a esta hora, os soldados. A negligência que você cometeu não tem hora marcada. Eu vim até aqui porque vi uma prova tão clara quanto o rosto do meu neto. A voz de Heitor era baixa, mas ecoou pelas paredes do corredor. O olhar do capitão Oliveira vacilou. Fui informado de que foi um acidente durante o treinamento, senhor. Não me faça repetir. Heitor pegou a lista e apontou com o dedo indicador para um nome. Cabo Bastos. Em seguida para outro. Cabo Neves. Um ódio mais escuro que a tinta impressa no papel parecia emanar da ponta de seu dedo. Ele se virou e encarou os soldados. Cabo Bastos. Uma expressão endurecida se formou no final da fila. Com ombros largos e braços musculosos, ele era um cabo que vivia na fantasia de ser o rei do quartel. Mas diante daquela voz, sua arrogância se quebrou como um copo de cristal. Um passo à frente. Bastos caminhou com os lábios tremendo. Ele acabará de entender o que era encontrar um olhar que não continha nenhum traço de medo. Logo depois, o Cabo Neves também foi chamado. Os dois ficaram lado a lado, encolhidos sob a luz das estrelas na farda do general. De repente, um murmúrio baixo se espalhou pela formação. Alguém sussurrou uma única palavra, misturada a um suspiro de alívio: finalmente. Heitor deu um sorriso sem humor. Os dois. Levantem as mangas. Era uma ordem fria e cortante. Quando eles ergueram as mangas da farda, marcas arroxeadas, como as deixadas por um bastão, apareceram em seus antebraços. Eram, por um lado, as marcas de seu poder sobre os outros, por outro, as cicatrizes da raiva contida dos outros soldados. A estrutura perversa de agressores que também eram vítimas foi exposta de forma crua. Isso é motivo de orgulho para vocês? Heitor não moveu uma sobrancelha. As marcas que vou deixar em suas mentes hoje serão muito mais profundas e claras do que os hematomas que vocês fizeram com as próprias mãos. Naquele momento, um carro oficial da divisão, com o giroflex azul piscando, parou em frente ao alojamento. A porta se abriu e um cap com 2 estrelas apareceu na luz da madrugada. Era o general de divisão Valença, o comandante da unidade. Ele subiu as escadas correndo e prestou continência. Meu general, por favor, me diga o que está acontecendo. Sua voz carregava urgência, mas também o medo de uma tempestade que ele sabia que estava prestes a cair sobre ele e seus subordinados. Heitor se virou lentamente. General Valença, o que aconteceu foi na sua divisão. E a partir de hoje, este incidente se torna a vergonha da minha brigada. Assim que as palavras foram ditas, o ponteiro dos segundos do relógio de parede fez um tique, e marcou 4h15 da manhã. Parecia o toque fúnebre que anunciava o fim do ciclo de abuso naquele quartel. Heitor respirou fundo, como um comandante se preparando para a batalha. A partir de agora, sou eu quem faz as perguntas. Quero saber quem, quando, onde e por quê. Vou fazer todos falarem. A mentira será quebrada aqui mesmo, e a verdade vai engolir a vida de alguns de vocês por inteiro. O corredor silencioso ficou tão tenso quanto uma linha de frente em dia de armistício rompido. Os soldados perceberam que, desta vez, a verdadeira guerra havia começado. Em algum lugar do prédio, uma lâmpada fluorescente piscou e se apagou. No pé da escada, um choro que alguém tentará engolir finalmente explodiu. No ar da madrugada, no momento em que 4 estrelas e 2 estrelas se encararam, a escuridão dentro daquela brigada foi exposta e despida, como se um holofote gigante a tivesse revelado. E ali mesmo, Heitor Montenegro solidificou sua decisão: a punição que ele criaria seria muito mais profunda do que as marcas no rosto de seu neto. O ar da madrugada estava pesado com um silêncio prestes a desabar. A luz fluorescente que se espalhava pelo chão do corredor vacilou, e o som de coturnos batendo ecoou em frente a cada alojamento. O general Valença, comandante da divisão, pegou o rádio do oficial de dia e chamou simultaneamente o comandante do batalhão, o chefe da polícia do exército e o chefe do posto médico. Enquanto os sinais de resposta se sobrepunham, Heitor parou em frente à tropa formada.
Sua presença era tão avassaladora que nem mesmo seu colega de 2 estrelas ousava interromper. Cabo Bastos. Cabo Neves. Se vocês são homens, me digam exatamente o quão forte foi o soco que deram. Bastos engoliu em seco e baixou a cabeça. Foi só uma brincadeira, general. Brincadeira? Heitor deu um passo à frente, e os ombros do cabo se encolheram. Com essa brincadeira, o osso do rosto de um homem foi fraturado. Deve estar nos registros médicos, não é? O médico-chefe, que havia chegado às pressas, entregou a Heitor uma cópia do prontuário de Lucas. O raio-x mostrava claramente uma microfratura e contusões graves. Heitor ergueu os documentos para que todos os soldados pudessem ver. O que está escrito aqui é o resultado de uma brincadeira. O osso dele está rindo? Naquele instante, um choro contido vazou do fundo da formação. Quando Heitor ergueu a cabeça e varreu o olhar por todos, um tremor se espalhou como uma onda. Finalmente, outro soldado, um recruta, levantou a mão trêmula. Eu tentei denunciar, mas o comandante da companhia disse para eu aguentar e deixar passar. O comandante do batalhão, que subia as escadas ofegante, paralisou ao ouvir aquilo. O rosto do capitão Oliveira ficou branco como papel. Isso é negligência ou é parte da sua função? A voz de Heitor cortou o ar. Registre o motivo pelo qual o relatório foi bloqueado. Você também não está livre de responsabilidade. Nesse momento, a porta lateral do alojamento se abriu com um estrondo e uma equipe da Polícia do Exército PE entrou correndo. O comandante da PE, com uma braçadeira preta, prestou continência ao general de divisão e entregou-lhe os papéis para a transferência da custódia dos suspeitos. O general Valença olhou para os documentos por um instante e, com a mão trêmula, carimbou e assinou. A ponta da caneta tremia tanto que quase rasgou o papel. O som metálico das algemas sendo fechadas ecoou pelo corredor. Bastos resistiu fracamente antes de cair de joelhos no chão. Neves, pálido, apenas movia os lábios sem emitir som. Entre as fileiras de soldados, pequenas respirações e soluços explodiram. Alguém encontrou coragem. Eu também apanhei. Eu também. Como uma represa rompida, os testemunhos dos soldados agredidos começaram a jorrar. Marcas de queimadura nas costas das mãos, costelas trincadas, salários roubados na cantina do quartel. Heitor anotava cada detalhe, circulando os nomes em vermelho. Aqueles círculos vermelhos eram as coordenadas de feridas que não podiam mais ser escondidas. Pelo rádio, ouviu-se a notícia de que a auditoria militar da região havia entrado em estado de alerta. Simultaneamente, um relatório da situação foi enviado ao general de brigada Otávio Bastos, chefe do Estado-Maior de Operações, e pai do cabo Bastos. O general de divisão que atendeu a ligação ficou com uma expressão tão dura que era impossível decifrá-la. Mas antes que a voz autoritária do outro lado da linha pudesse continuar, Heitor tomou o telefone de sua mão. General Bastos. Você se lembra de mim, não é? Um silêncio momentâneo. O que seu filho fez é crime. Se tentar protegê-lo, eu vou arrancar as estrelas do seu ombro primeiro. Tuc. A chamada foi encerrada. A respiração do general Valença ficou visivelmente pesada. Ele baixou a cabeça, incapaz de argumentar. Eram 5 da manhã. O alto-falante do quartel chiou e voltou à vida. Todos os militares apresentar-se imediatamente no pátio de formaturas. A voz que se espalhou por toda a brigada era uma ordem de convocação de emergência sem precedentes. A notícia de que a ordem fora emitida pessoalmente por um general de 4 estrelas se espalhou como um raio. Diante de centenas de soldados reunidos no pátio de formaturas, Heitor subiu ao palanque. No chão frio da madrugada, os coturnos dos soldados tremiam. Sob o céu escuro, pouco antes do amanhecer, o brilho das 4 estrelas parecia vigiar todo o exército. A partir de agora, esta divisão estará sob o controle de uma comissão de investigação especial. Agressão, extorsão, assédio. Denunciem tudo. Quem acobertar será tratado como cúmplice. Eu protegerei a coragem de quem denunciar.
Quando ele terminou de falar, uma mistura complexa de emoções cruzou o rosto dos jovens de farda. Alguns cerraram os punhos com os olhos marejados. Outros soltaram um suspiro, como se tivessem sido libertados. Quando o sol começou a iluminar o cume das montanhas a leste, 4 viaturas da PE levando Bastos, Neves e outros 6 cúmplices, deixaram o pátio de formaturas. Cada vez que as grades das viaturas batiam, gritos de euforia contidos explodiam no fundo da formação. O general Valença, de cabeça baixa, prestou continência novamente ao pé do palanque. Meu general, em nome de toda a divisão, peço desculpas. Heitor fechou os olhos brevemente e respondeu: o pedido de desculpas não deve ser para mim, mas para o sistema. A partir de hoje, faça a coisa certa. O sol vermelho acabava de nascer. Sob um céu onde o brilho de 4 e 2 estrelas se encontrava, a antiga bandeira do quartel tremulava no centro do pátio. Cortando o vento, Heitor desceu lentamente do palanque. Atrás dele, o silêncio tenso dos soldados se transformava gradualmente em determinação. Talvez aquele momento fosse a primeira madrugada em que a tropa realmente acreditava em seus comandantes. Quando o sol subiu completamente, o chão de terra do pátio de formaturas brilhava como ouro. Após o fim da convocação de emergência, os soldados retornaram aos seus alojamentos, mas ninguém conseguia respirar fundo. Os celulares, retirados secretamente dos bolsos, vibravam sem parar. Em poucas horas, as redes sociais e fóruns anônimos explodiram com postagens intituladas General 4 Estrelas invade quartel. Nos quadros de avisos internos, o procedimento para se apresentar à comissão de investigação foi divulgado, e os corredores fervilhavam de sussurros. Soldados que normalmente se mantinham calados agora se olhavam e cochichavam. Será que as coisas vão mudar de verdade? Heitor se instalou em uma sala de interrogatório improvisada na seção jurídica da divisão. Na sala ao lado, o general Valença continuava reportando a situação ao comando superior, enquanto o chefe da PE, com os olhos vermelhos de exaustão, coletava os depoimentos das vítimas. Apenas naquela manhã, mais de 30 denúncias haviam sido feitas. O número de vítimas chegava a 17. O rosto de Lucas havia sido o estupim que detonou um paiol inteiro de pólvora escondida. Um oficial de serviço colocou uma xícara de café na mesa e perguntou com cautela: General, o senhor precisa almoçar. Heitor nem sequer tocou na xícara, virando as páginas dos documentos. O relógio em seu pulso já passava do meio-dia. Use o tempo do almoço para registrar mais uma linha. Com essa resposta, o oficial fez uma reverência profunda e se retirou. Naquele momento, a porta da sala de interrogatório se abriu bruscamente e um homem de meia-idade barbeado entrou carregando uma pasta. Sua farda ostentava a insígnia prateada de uma águia, um general de brigada. Era o chefe da equipe de investigação do Comando Militar do Sudeste, enviado pessoalmente. Ele prestou continência e, sem cerimônia, abriu seu relatório sobre a mesa improvisada. General, as acusações são complexas. Vão desde agressão e extorsão até tentativa de acobertamento. E o fato de um familiar direto de um oficial general da ativa ser o principal suspeito. Eu sei. Heitor foi ríspido. É por isso que chamei você. O general de brigada suspirou e virou a página. O número de testemunhos de vítimas é esmagador. A responsabilidade do comandante da companhia, do batalhão e da divisão é clara. E há indícios do envolvimento de escalões superiores. O problema é o general Otávio Bastos. Quando Heitor mencionou o nome, o outro general assentiu. Ele já começou a fazer lobby. Pressão na mídia, movimentação de contatos no alto comando e até contratou um escritório de advocacia civil. Ele quer forçar um acordo e uma pena reduzida antes que o caso se espalhe ainda mais. Heitor fechou a pasta e se levantou. Não haverá acordo. Apenas a lei e os regulamentos. Ele pegou seu cap e saiu pelo corredor. No caminho para a sala de imprensa improvisada, seu telefone tocou várias vezes. O chefe do Departamento de Pessoal do Exército, a Corregedoria do Ministério da Defesa e até mesmo assessores da Comissão de Defesa do Congresso. Todos com uma só voz,
pediam para que a situação fosse resolvida discretamente e amigavelmente para gerenciar a imagem da força. A cada chamada, Heitor simplesmente desligava o celular. Na sala de imprensa, as luzes das câmeras e os blocos de anotações dos repórteres brilhavam como lâminas. Os jornalistas credenciados no Ministério da Defesa fizeram perguntas provocativas. A intervenção de um general da reserva em uma investigação militar não é um abuso de poder? Isso não é uma vingança pessoal? Heitor ajeitou a túnica e declarou de forma concisa: não é vingança pessoal. A razão pela qual vesti esta farda novamente é uma só: para não esquecer o peso da responsabilidade. Minhas 4 estrelas foram conquistadas com o suor e as lágrimas dos soldados que sangraram no campo. Hoje, eu vim para proteger essas lágrimas. Os flashes dispararam incessantemente. Suas palavras tinham mais força do que qualquer comunicado oficial do Ministério da Defesa. No fundo da sala, um advogado de um escritório particular, de terno e braços cruzados, observava com uma expressão vazia. Na tela de seu celular, uma mensagem se destacava: General Bastos, a guerra na mídia foi perdida. Às 3 da tarde, no quartel-general da investigação, a lista final de acusados foi confirmada antes da audiência de custódia. Os cabos Bastos e Neves, 6 cúmplices, os comandantes de companhia e pelotão por negligência, o comandante do batalhão por prevaricação e por abuso de poder, o general Otávio Bastos. 12 acusados, 23 vítimas. Era a maior investigação interna da história da divisão. No entanto, ao anoitecer, um contra-ataque inesperado começou. Um ofício em nome de um alto funcionário do Ministério da Defesa foi enviado por fax para a divisão. O conteúdo, sob o pretexto de ajuste de jurisdição, ordenava que parte do caso fosse transferida da PI para o Comando Central da Promotoria Militar. Na superfície parecia um procedimento padrão, mas na verdade, era uma tática para ganhar tempo. No corredor do QG da investigação, oficiais tensos passavam cópias do ofício, sussurrando: eles estão tentando tirar o caso de nós. Heitor imediatamente chamou o general de brigada. Se deixarmos que eles ganhem tempo, as provas desaparecerão e as vítimas voltarão a se calar. O general hesitou. General, isso vai além da promotoria militar. É uma questão política. Se um oficial da reserva continuar na linha de frente, pode haver uma reação negativa. É por isso que eu sou necessário. Heitor deu um tapinha no ombro do general. Você, como chefe da investigação da ativa, força os procedimentos legais. Eu, nos bastidores, usarei toda a minha rede de contatos dos tempos de comando para convencer a mídia, o Congresso e as associações de veteranos. Vamos ver quem cai primeiro. Naquela noite, a reunião de situação no quartel-general do Exército se tornou um campo de batalha sem precedentes. O general Otávio Bastos, na tela da videoconferência, gritava com seus subordinados: foi apenas uma briga entre soldados. Vou manchar minha honra por causa de um incidente trivial, como um acidente de guerra. Seu punho bateu na mesa, fazendo o monitor tremer. Do outro lado, o chefe da investigação do Exército e o chefe do departamento jurídico o confrontaram. General, seu filho causou lesões graves e ainda ordenou que os registros médicos fossem adulterados. De acordo com o Código Penal Militar, isso é lesão corporal grave, abuso de poder e prevaricação. Os crimes são graves. Um arquivo com dezenas de páginas de evidências foi compartilhado em tempo real, e o silêncio tomou conta da sala de reuniões. Na manhã seguinte, todos os jornais estampavam a mesma manchete: filho de general agredido, caso de neto de general lendário expõe abuso de poder sistêmico no Exército. Sem exceções, chefe de Estado-Maior sob investigação. No hospital militar, onde Lucas estava para tratamento, a mesma notícia passava na TV do saguão. Outros soldados, também com curativos, olhavam para ele e para a tela, alternadamente. Quando seus olhares se cruzaram, Lucas apenas abaixou a cabeça. Mas no fundo de seu peito, algo quente crescia. A injustiça que ele havia suportado em silêncio agora estava sendo exposta ao mundo. Às 10 da manhã, no corredor do Tribunal Militar para a audiência de custódia, o cabo Bastos apareceu, arrastando as correntes das algemas.
O som dos obturadores das câmeras explodiu, e atrás dele, pairava a respiração contida dos outros militares, um misto de celebração e alívio. O olhar de Bastos procurou desesperadamente por seu pai, o general Otávio, na multidão, mas o general estava ocupado demais enfrentando os repórteres. Naquele instante, o filho percebeu pela primeira vez que o poder em que confiava seria o primeiro a lhe virar as costas. Enquanto isso, no alojamento da companhia de Lucas, novos beliches estavam sendo arrumados. O comandante da companhia foi exonerado e o do batalhão afastado. Um novo capitão enviado para substituí-lo declarou em sua primeira formatura: um militar que agride outro militar é como atirar em si mesmo. Os soldados não baixaram os olhos como antes. Em vez disso, aplausos silenciosos começaram em algum lugar e se espalharam pelo corredor. Na mesma hora, na sala da Comissão de Defesa da Câmara dos Deputados, Heitor estava de pé como testemunha. Tendo renunciado às suas prerrogativas de aposentado para estar ali, ele disse com voz firme e alta: o exército deve ser movido pela missão, não pela patente. 4 estrelas, 2 estrelas. Todas existem para garantir a segurança de um único recruta. Espero que este dia seja o ponto de partida para que nossas forças armadas nunca mais calculem o sangue de um soldado como um custo. O eco de sua voz no microfone se misturou ao som dos teclados dos repórteres. Ele olhou para alguém no fundo da plateia e assentiu. Lá, com os curativos removidos e uma cicatriz ainda visível no rosto, estava seu neto, Lucas, usando a nova divisa de cabo recém-promovido. O olhar de Heitor era calmo, mas dentro dele, a chama que nunca se apagara, mesmo em décadas de campo de batalha, ardia novamente. A luz baixa do sol de verão entrava pelas colunas do Congresso Nacional, e essa luz banhou as platinas na farda do velho general em ouro mais uma vez. As estrelas estavam um pouco desbotadas, mas seu brilho era, paradoxalmente, mais intenso. A sala de servidores do centro de comando da divisão, vasculhada pela promotoria militar, estava coberta de lacres vermelhos de evidência que balançavam com a brisa do ar-condicionado. O escritório do general Otávio Bastos, chefe de Estado-Maior, não foi exceção. Às 3 da manhã, quando a polícia do exército invadiu o local, seus assessores tentaram jogar documentos nos trituradores, mas os motores superaqueceram e pararam. O jogo havia acabado. Caixas de armazenamento marcadas com códigos de barras foram rotuladas em letras grandes: abuso de poder, obstrução de justiça. Diante de um servidor com luzes piscando, Heitor observava em silêncio o processo de cópia dos dados para um HD externo. Aos 70 anos, finas veias de cansaço marcavam seus olhos, mas seu foco nunca vacilou. No mesmo horário, no Superior Tribunal Militar em Brasília, um painel de juízes convocado às pressas passava a noite lendo os autos do processo. 12 réus, 3 volumes de acusações. No corredor do tribunal, os logotipos nos microfones dos canais de notícias brilhavam como neon. A era das manchetes sensacionalistas como filho de general agride neto de general já havia passado. O caso agora estava no olho de um furacão de 3 frentes: direitos humanos nas Forças Armadas, o cartel do poder estabelecido e a reforma institucional. Logo após o último recurso da defesa para impedir a prisão preventiva ser negado, o cabo Bastos, deitado em sua cela na prisão militar, bateu a cabeça 3 vezes contra a parede. Meu pai me abandonou. Sangue escorreu de sua testa. O guarda da prisão atendeu a um telefonema da sala de visitas e abriu a porta de ferro com um rangido. Do outro lado da linha, o general Bastos falou com um tom completamente diferente. Filho, eu não posso mais te ajudar. Por favor, peça desculpas sinceras. Onde a ligação terminou, Bastos chorou sem som. O vácuo do desespero, um som que ele nunca ouvirá enquanto estava sentado na cadeira do poder, agora ecoava no teto de sua cela. Lucas, enquanto recebia aconselhamento psicológico no Hospital Militar de Área de São Paulo, verificava os registros do julgamento todos os dias. A nova divisa de cabo ainda parecia estranha em sua farda, mas ele não baixava mais a cabeça. Quando a terapeuta perguntou: o ressentimento desapareceu? Lucas ficou em silêncio por um momento e respondeu: o ressentimento não desapareceu, ele mudou de direção.
Agora, sinto que preciso ser o escudo de alguém. Não havia quase nenhum tremor em sua voz. No final de junho, enquanto a Frente Fria se movia para o norte, a Comissão de Defesa da Câmara convocou uma audiência pública formal. Na primeira fila da plateia estava Heitor, na terceira as famílias dos soldados feridos, e na última fila, a esposa do general Otávio Bastos. O chefe da investigação do Exército no banco das testemunhas, apresentou o esboço de um plano abrangente de 5 pontos para erradicar o abuso militar: o princípio de separação imediata da vítima e do agressor, tolerância zero para negligência de superiores, um sistema de uma falta fora, inspeções constantes por equipes mistas internas e externas, avaliação obrigatória da educação em direitos humanos para recrutas e o fortalecimento da independência da polícia e promotoria militar. A sala ficou em silêncio, depois um aplauso baixo se espalhou, vindo de todos os lados do espectro político. Mas naquela noite, uma bomba explodiu nos bastidores. As câmeras de segurança do estacionamento subterrâneo do Ministério da Defesa registraram 3 homens não identificados em trajes civis tentando arrombar a porta de segurança de uma sala de servidores e fugindo após o fracasso. Quando um deles foi identificado como um ex-assessor pessoal do general Otávio Bastos, o caso quebrou completamente a narrativa de um desvio de conduta individual, ou um abuso excepcional. Corrupção interna, acobertamento sistemático, vitimização secundária pelo poder. Os jornais imprimiram novas manchetes antes mesmo que a tinta da edição anterior secasse. A artéria que sangra, quem a corta? 2 dias após a audiência, o primeiro julgamento militar formal começou. O chão do tribunal ecoava com o som metálico de coturnos e sapatos sociais se misturando. Lucas, de pé no fundo da sala, observou Cabo Bastos, de cabeça baixa no banco dos réus, soluçando. A pergunta do juiz foi incisiva. O réu admite ter socado o rosto da vítima, causando uma microfratura no osso da bochecha? Sim. Eu admito. O alto-falante do tribunal transmitiu a voz trêmula do cabo que um dia fora rei. Depois dele, quando o cabo Neves confessou com a voz trêmula, fui eu que mandei, a plateia se agitou, mas logo se acalmou. Um suspiro curto escapou de algum lugar. O juiz marcou a audiência final para a semana seguinte. No corredor de saída, enquanto os flashes dos repórteres explodiam, eles gritavam por uma palavra das vítimas. Lucas se virou para o microfone e respondeu brevemente. Mesmo com as cicatrizes, não tenho medo. Um exército que não muda é muito mais assustador. Suas palavras se tornaram a manchete do Jornal da Noite. Naquele fim de semana, Heitor participou de uma cerimônia em homenagem aos pracinhas da Segunda Guerra Mundial no Monumento Nacional aos Mortos da Segunda Guerra. Ele não estava de farda, mas sua postura, sob os cabelos brancos, não deixava dúvidas de que era um soldado. Após um momento de silêncio em frente ao monumento, ele chamou Lucas discretamente. Eu tive medo de desmoronar com o ressentimento, disse ele. Lucas ergueu a cabeça. Mas o senhor estava lá firme, vovô. Um familiar de um veterano de guerra que passava por eles cumprimentou. General, o senhor fez a coisa certa. Heitor retribuiu o cumprimento, pressentindo o fim da tempestade que se aproximava. O julgamento, as punições, a reforma do sistema, tudo era apenas o começo. Mas a luz sem medo que brilhava nos olhos de seu neto parecia uma tocha que superaria as correntes da era da qual ele mesmo não conseguiu escapar. Na véspera do julgamento final, agentes da segurança do Exército transferiram 6 das vítimas para um local seguro, como parte do programa de proteção a testemunhas. No caminho, um sedã preto os perseguiu, mas desistiu. As marcas de pneu queimado no asfalto, no entanto, deixaram um rastro de ameaça sinistra. No dia seguinte, a polícia militar coletou impressões digitais do carro e confirmou que pertenciam a um oficial da reserva, aliado do general Bastos. O registro, que não deveria ser ocultado, foi compartilhado com a promotoria. Na manhã do julgamento final, em frente ao tribunal, soldados em uniforme formaram uma fila com cartazes que eles mesmos fizeram, pedindo tolerância zero. Em cada cartaz, frases como "é companheiro, não saco de pancadas, acobertar não é servir", e "a justiça não tira licença".
Soldados que não conseguiram ingressos para a audiência assistiram ao julgamento em tempo real por meio de transmissões ao vivo em seus celulares. A sentença foi anunciada às 3 da tarde. O ponteiro dos segundos do relógio do tribunal fez um clique metálico, marcando a hora exata. Réu Cabo Bastos, condenado a 4 anos e 6 meses de prisão. Réu Cabo Neves, condenado a 3 anos de prisão. Os 6 cúmplices, penas de 1 ano e 6 meses a 2 anos. Capitão Oliveira, comandante da companhia, 2 anos de prisão e expulsão com desonra. Comandante do batalhão, exonerado do cargo e condenado a 1 ano de prisão com suspensão condicional da pena. General de Brigada Otávio Bastos, exonerado do cargo e indiciado perante o Tribunal Militar por abuso de poder, obstrução de justiça e prevaricação. Quando a sentença terminou, o ar no tribunal estava tão tenso que nem uma agulha cairia. Mas de um canto da plateia, um aplauso explodiu. 1 ou 2 aplausos logo se tornaram uma onda que se espalhou pelo corredor, pelas escadas e pela praça do lado de fora. Alguém chorou. Alguém abraçou um irmão em uma cadeira de rodas. E alguém, de licença no canto, ligou para um companheiro de farda com as mãos trêmulas e disse: "Nós conseguimos." Ao sair do tribunal, um repórter perguntou a Lucas: "Você acha que acabou agora?" Lucas balançou a cabeça lentamente. "Não. Acho que está apenas começando." Atrás dele, Heitor caminhou lentamente e colocou a mão no ombro do neto. Sob a luz ardente da tarde, as sombras dos dois se sobrepuseram. A sombra parecia conectar as 4 estrelas do general e a divisa de cabo que acabará de começar a brilhar, pesada e sólida. E no céu distante, as nuvens escuras se dispersaram, revelando uma fresta de céu azul de fim de verão. Um botão da farda brilhou ao vento. A sentença de hoje não seria uma lápide para enterrar o passado, mas o estupim de um novo começo. Heitor e Lucas, em silêncio, ergueram os olhos para o céu. Por aquela fresta azul, algo transparente mas uma promessa clara, fluía. Mesmo após o fim do julgamento, a atmosfera dentro e fora do quartel ainda ardia como brasas. No dia seguinte à sentença, os muros do Tribunal Militar amanheceram cobertos de pichações que misturavam raiva e esperança. Proteja os verdadeiros companheiros. O silêncio é cumplicidade. Uma patrulha da madrugada tentou apagar as frases com tinta, mas alguém as reescreveu com letras ainda mais nítidas: "Mesmo que apaguem, o que resta é a nossa recusa em recuar." O general Otávio Bastos, em sua declaração final antes de ser preso, lamentou que a honra do exército foi destruída. No entanto, sobre a mesa de seu antigo gabinete, o novo general nomeado colocou um porta-documentos transparente. Na primeira página, uma proposta de emenda ao regulamento com o título sublinhado em vermelho: "Exoneração imediata em caso de agressão e acobertamento." Ao lado, uma caneta repousava, pronta para ser usada. A honra do passado desaparecera, mas a honra de um novo nome começava a preencher aquele espaço. Em uma semana, a divisão se transformou em um laboratório. Caixas de denúncia foram instaladas em cada alojamento, e as viaturas da PE aumentaram as rondas noturnas. Mais importante, a instrução sobre direitos humanos antes do toque de recolher deixou de ser um ritual vazio para se tornar um verdadeiro fórum de debate. No início, os soldados baixavam a cabeça sem graça, mas gradualmente começaram a falar sobre o que sofreram e testemunharam. Mesmo quando as palavras falhavam e as mãos tremiam, alguém dava um tapinha de apoio nas costas. Eles estavam aprendendo que a coragem no exército não era mais a capacidade de suportar a violência. Mas o contra-ataque também foi feroz. Alguns oficiais exonerados usaram fóruns anônimos para espalhar a ideia de que a lógica civil estava destruindo a disciplina militar. Teorias da conspiração, alegando que até mesmo o general 4 estrelas estava sendo usado politicamente, se misturaram. Essas postagens rapidamente acumularam centenas de comentários, criando a ilusão de que era possível voltar ao passado. Em algumas unidades mais afastadas, surgiram casos de soldados que fizeram denúncias sendo sutilmente ostracizados como vergonhas do batalhão. No primeiro fim de semana após seu retorno, Lucas organizou uma reunião com os soldados vítimas no espaço de convivência improvisado da unidade.
Ele pigarreou diante do microfone e começou a falar com calma. O que aconteceu comigo não foi por azar, mas porque o sistema permitiu. Se pararmos de testemunhar hoje, outra pessoa terá o mesmo azar amanhã. Antes que ele pudesse terminar, uma mão se ergueu no fundo da sala. Era um recruta com uma cicatriz no rosto. Eu também quero falar. Em um instante, mais 5 ou 6 mãos se levantaram. O medo que pairava no ar se transformou em uma determinação silenciosa. A reunião foi transmitida ao vivo pela rede de comunicação da unidade. O mesmo canal que antes ecoava os insultos e as risadas dos agressores agora estava preenchido por uma sinceridade mais densa que o sangue. Longe dali, no comando militar do Planalto, pais de recrutas que assistiram ao vídeo ligaram para a ouvidoria do Ministério da Defesa no meio da noite para agradecer. Sentimos que o lugar onde nosso filho vai servir será um pouco melhor. O peso das estrelas que Heitor havia clamado no Congresso parecia finalmente ser transferido para os ombros dos soldados. Mas a resistência final ergueu a cabeça do lugar mais escuro. Após a confirmação da sentença, o dono de uma empresa fornecedora do Exército, parente do Cabo Bastos, foi preso por tentativa de suborno de testemunhas. Para reverter o julgamento militar, ele ofereceu uma grande quantia em dinheiro às famílias das vítimas e, quando recusado, ameaçou dizendo que eles seriam permanentemente enterrados no Exército. O celular apreendido pela promotoria revelou um grupo de mensagens onde ele zombava. Um vovô de 4 estrelas a gente enterra com a opinião pública. Na noite em que a notícia veio à tona, Heitor sentou-se em seu escritório em casa e pegou uma antiga caixa de medalhas de guerra. Deslizando o dedo sobre uma delas, a medalha de combate, ele suspirou profundamente pela primeira vez. A percepção de que essa poderia ser uma luta mais longa que a própria guerra pesou em seu peito. Nesse momento, a campainha tocou. Ao abrir a porta, viu Lucas, que acabará de voltar da unidade. Sua pele recém-cicatrizada estava levemente corada. Vovô, tenho um pedido. Diga. Este mês, na apresentação mensal da unidade, gostaria que o senhor viesse também. Uma delegação do Congresso estará presente, e sua presença dará uma força enorme para que as pessoas que precisam ouvir a voz dos nossos soldados realmente escutem. Heitor estreitou os olhos, olhou para os ombros do neto e assentiu. Deixarei as estrelas na farda. Elas são muito chamativas. Lucas sorriu. Não são as estrelas, vovô. Sua história é o suficiente. Alguns dias depois, Heitor Montenegro, usando um fone de ouvido, subiu ao palco do auditório da divisão. Na tela atrás dele, a frase "Nossa coragem continua" estava projetada. Ele falou não com a voz poderosa de seus tempos de general, mas com um tom baixo e simples. Mudar o exército significa mudar o dia a dia do soldado. E o poder de mudar esse dia não está nas estrelas, mas nos olhos e ouvidos com que vigiamos uns aos outros. Os jovens de farda que lotavam o auditório prenderam a respiração. Assim que seu discurso terminou, um pop-up apareceu na tela do notebook de um dos membros da delegação do Congresso. 12 novas denúncias de abuso recebidas. Metade delas havia chegado através das novas caixas de denúncia. O chefe da delegação, enquanto fazia anotações, sussurrou para a pessoa ao seu lado. Longe de diminuir, o número de casos aumentou. O deputado ao lado respondeu em voz baixa: são as vozes que estavam sufocadas que estão aparecendo. É o primeiro passo de verdade. No corredor, ao sair do auditório, Lucas perguntou ao avô: será que hoje conseguimos mover um pouco o nosso exército? Heitor pensou por um momento e respondeu: uma rocha não se quebra de uma só vez. Mas a rachadura já apareceu. Onde eu bati com o punho cerrado, você vai acrescentar as 2 mãos. Os dois se olharam e sorriram. O céu da tarde, com nuvens esparsas, inundava o auditório através das janelas de vidro. No pé da escada, soldados se reuniam para tirar selfies. Atrás deles, um pôster sobre a proteção aos denunciantes tremulava ao vento, e as letras vermelhas "Justiça acima do medo" recebiam a luz. Talvez alguns rissem daquela pequena mudança, como gotas de água se infiltrando na rocha. Mas assim como aquela rocha um dia desmoronaria diante de uma grande enchente, a instituição maciça do exército também começava a se rachar.
E o que entrava por essa fresta era uma solidariedade mais forte que o ódio. Quando o ar noturno do fim do verão cobriu o pátio de formaturas como seda, os soldados, após o treinamento noturno, soltavam suspiros de suor. Naquela terra antes dominada pelo medo e pelo silêncio, agora as vozes chamando uns aos outros pelo nome ecoavam primeiro. Bom trabalho, companheiro. Esse chamado, curto mas claro, parecia empurrar o céu escuro para cima. Mesmo após o toque de recolher, uma luz suave permanecia nos corredores dos alojamentos. Em frente à porta do recém-instalado centro de aconselhamento, Lucas, após uma longa hesitação, girou a maçaneta. Em uma parede, uma placa brilhava: Centro de Apoio ao Companheiro 24 horas. Sobre a mesa, um soldado mais novo vigiava um telefone silenciosamente ligado. Ao ver Lucas, o soldado relatou em voz baixa: acabou de chegar outra solicitação de aconselhamento, cabo. Lucas assentiu e examinou o formulário. A frase, escrita com letra trêmula, toda madrugada ainda tenho pesadelos, o atingiu como um soco. Ele pegou uma caneta e escreveu: aconselhamento individual amanhã 10 horas. Uma pequena promessa, mas uma rede de segurança tecida para proteger a noite de alguém. Na mesma hora, na sala do comando da divisão, a nova comandante-general de brigada Sônia Mendes, que substituíra o antigo general, bebia um café enquanto revisava relatórios. Ela era famosa por ter projetado o programa Tolerância Zero. A luz da luminária iluminou uma ordem de pessoal com um carimbo vermelho: Cabo Bastos e Cabo Neves, execução de expulsão por indignidade concluída. A general respirou fundo e assinou. Antes mesmo que a tinta secasse, ela pegou o telefone e emitiu uma ordem geral para todos os comandantes de batalhão sobre o plano de educação contínua. A punição não é o fim. A partir de agora, verifiquem se a cultura do dia a dia está mudando. Do outro lado da linha, respostas de entendido seguiram em efeito dominó. Às 3 da manhã, em um caminhão de 1 tonelada que corria pela rodovia, policiais do exército lutavam contra o sono durante a troca de turno. Na carroceria, o dono da empresa de suprimentos militares, preso por suborno, e 2 cúmplices estavam sentados, algemados. Cada vez que a luz de um poste de rua passava pela janela como um flash de câmera, o empresário se encolhia. O sargento no banco da frente enviou uma mensagem de rádio: chegada à unidade central de investigação em 23 minutos. Um breve sinal de confirmação retornou. Na estrada onde apenas o som do vento era ouvido, o privilégio de alguém enferrujava dentro de uma grade de ferro. Enquanto isso, em Brasília, no Centro de Convenções da Defesa, o ensaio para a cerimônia de proclamação da inovação da cultura e direitos humanos militares estava a todo vapor. O mestre de cerimônias verificava a ordem dos oradores em seu cartão e testava a iluminação. O nome do orador final, general de exército da reserva Heitor Montenegro, estava destacado com marca-texto. O diretor do evento perguntou: receberam o discurso do general? A equipe balançou a cabeça. Ainda não. Ele disse que virá e falará pessoalmente. O discurso improvisado que ninguém esperava aumentou a tensão de que o verdadeiro começo seria amanhã. Naquela noite, Heitor foi visitar um velho amigo e companheiro de armas, o general de divisão da reserva Lauro Bastos. Os dois brindaram com cachaça em uma lanchonete em frente ao prédio que abrigava o antigo clube de oficiais, agora um bar abandonado. Na porta de ferro do bar, uma placa desbotada de interditado ainda estava visível, e o som dos insetos de verão ecoava sobre as cadeiras de plástico azuis. Heitor esvaziou o copo e murmurou: antigamente aquela porta era o poder. Lauro sorriu amargamente. Agora virou o preço do crime. Quando o vapor da comida subiu, os 2 velhos generais ficaram em silêncio por um momento. Então, Heitor falou: amanhã, diante das vítimas, ainda não sei o que dizer. Lauro, com rugas se formando ao redor dos olhos, respondeu: se a mentira for enterrada, peça desculpas. Se a verdade for enterrada, faça uma promessa. Isso é o suficiente. Na manhã do evento, no centro de convenções, uma fila diversificada se formou, com soldados de farda, grupos de jovens civis, veteranos de guerra e representantes de famílias de luto. Um banner dizia: uma nova bandeira se ergue sobre as cicatrizes.
As luzes da plateia se acenderam, e após o discurso de abertura do ministro da Defesa, Heitor subiu ao centro do palco. Ele usava trajes civis com apenas uma insígnia do Ministério da Defesa na lapela. Sob o olhar de centenas de pessoas, Heitor segurou o microfone. Sua primeira frase foi inesperadamente calma. Quando um soldado recebe a ordem para morrer, o que o faz engolir o medo é a mão de um companheiro. O que estamos tentando mudar hoje é fazer com que essa mão não seja um punho que agride, mas um pilar que sustenta. O ar-condicionado que soprava no salão pareceu parar, e um silêncio profundo desceu. Heitor apontou para os assentos dos oficiais e dos soldados. Aquelas 4, 2, uma estrela. E esta roupa sem divisas. Todas têm a mesma palavra gravada, Brasil. Diante desse nome, quem tem o direito de agredir quem? A patente é a forma da responsabilidade, não o crachá da violência. Sua voz, firme e sem tremores, finalmente provocou aplausos. No início, palmas tímidas, mas logo se espalharam por todos os lados como espuma. Lucas, na última fila, levantou-se com os olhos marejados. As vítimas se apoiaram umas nas outras e ergueram a cabeça. Repórteres estrangeiros digitavam em seus tradutores, escrevendo manchetes como Revolução no Exército Brasileiro, o retorno do general lendário. Após o discurso na coletiva de imprensa, Heitor disse com firmeza: sei que o plano de inovação proclamado hoje não é o fim. Uma guerra sem tiros apenas começou. As perguntas choveram, mas ele apenas sorriu, chamou Lucas e desceu do palco com ele. A cada flash, a divisa do cabo e o botão da manga da camisa do velho general brilhavam alternadamente. Quando o evento terminou, o céu da tarde estava vermelho, e os ônibus de retorno das unidades se alinharam em frente ao centro de convenções. Pelas janelas dos ônibus que partiam, os soldados mostravam uns aos outros as duas palavras que haviam escrito na palma da mão, coragem, e sorriam. Nas telas dos celulares, um vídeo curto que alguém havia feito estava sendo reproduzido. A frase que Lucas disse na reunião, um exército que não muda é muito mais assustador, era intercalada com imagens do evento, espalhando-se rapidamente. O número de curtidas subia a cada segundo. Quando o último ônibus partiu, Heitor e Lucas, parados em um canto do estacionamento, se olharam. O crepúsculo vermelho se estendia sobre seus ombros, unindo-os. Heitor disse: agora é a sua vez de liderar. Lucas assentiu. Entendido. Mas espero que quando eu olhar para trás, o senhor ainda esteja lá. O velho general ouviu as palavras, endireitou as costas e sorriu. Estarei atrás. Apenas um pouco mais distante. A noite desceu, e as luzes do pátio de formatura se apagaram novamente. Mas a escuridão era diferente de antes. Risadas baixas flutuando no ar, o som de um violão vazando de uma janela, os passos de uma corrida para a guarda da madrugada. Tudo isso se abraçava, criando uma nova disciplina. A pequena gota d'água que se infiltrava na fresta da rocha agora estava alargando a rachadura, tentando se tornar um rio. E no céu, uma lua crescente pairava. Sob o luar, pequenos cartazes de papel pendurados nas janelas dos alojamentos balançavam. Justiça acima do medo. As letras como estrelas dançavam ao vento. Na ponta daquela luz, onde um dia alcançaria, uma solidariedade mais forte que as patentes estava crescendo. Quando o crepúsculo desapareceu completamente, as estrelas se acenderam, uma a uma sobre o